Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira e nós já estamos por aqui para falarmos da nossa quarta live da série Ciclicidade Feminina. E vamos falar hoje sobre a nossa fase pré-menstrual e eu não estou nessa entrega. Gi, bom dia, já te aceitei, minha amiga. Vamos enviar uns convitinhos aqui, até o Instagram entender que Cheguei. estamos. Cadê você, minha amiga? Pra mim, parece que eu tô dentro já. Opa, apareceu aqui. Você me vê? Não. Não. Faz Mas parte, é tudo o bem. desafio. É o desafio. Bora assim mesmo. Bora, bora, Não bora. aguente. Vamos comunicar aqui às nossas amigas, ao nosso grupo, que Isso, nós vamos estamos mandar por uns. aqui, né? Vamos dar um Vamos tempinho mandar. aí até as meninas se achegarem. Sim. Até o Instagram fazer a entrega que nós já estamos por aqui. Mandando aqui os aviãozinhos. Bora. Vocês que chegarem por A Sil já aqui está por também. aqui. Seja Ô, bem-vinda, bem-vinda, Sil. Sil. Envia para mais Maravilhosa. duas amigas aí, Sil, que nós estamos aqui. Temos um Né? assunto muito lindo, muito aí contundente, muito temido pelas mulheres. E muitas mulheres precisam, né, saber desses conhecimentos que nós temos hoje para partilhar aqui. Desmistificar, né? Né? Essa tenebrosa, famigerada. Gi. Famigerada. Tá. Mandei os meus convitinhos aqui, Gi. Então, bora lá, minha Eu também. amiga. Bora Como lá. você está hoje aí para nossa entrega? Chegamos na quarta live da série do nosso Animada. ciclo, Gi. Graças a Deus. Animada como sempre. Me Sim. ajeitando aqui. É uma missão, né, minha amiga? É para além, Não né? Para é? além de nós, né? Para além. Estou bem feliz da Essa gente estar semana. aqui cumprindo o nosso propósito, né, de entrega. E eu trouxe até, ó, para a gente fechar o ciclo aqui da nossa live, trouxe até o meu útero de pelúcia de feltro aqui, ó. Todo Ai, não lindo. vejo. Gigantesco. Pena. Ai, que A pena. Vou ter nossa que assistir o replay, preciosidade. porque eu não vejo. Pena que você não vê, né, minha amiga? Você vai Que ver depois da judiaira. gravação. Depois Sim, você vou vai ter que ver. assistir. Tá lindo. Ah, uma Acho pena. chique. Acho muito chique esses seus aparelhos aí, seus instrumentos amigos de trabalho. Ai, são maravilhosos. E essas meninas sabem do que nós vamos falar hoje? Da famigerada fase pré-menstrual, que é Tô temida, aquela né? que muita gente sofre, mas sofre que nem condenada, né? Se fosse só o aspecto emocional ali, um pouco mais sensível, um pouco mais irritada, tava bom, né? O difícil é que tem muitas meninas que sofrem sintomas físicos, né? Muitas mulheres que sofrem inchaço absoluto. Tem uma amiga que ela ganha a retenção de 4 litros na TPM, 4 quilos, né? É Na real, TPM. imagino. Tem muita cólica, muita dor nas pernas, muita dor nos seios, muita dor em tudo quanto é lugar. E isso pode ser desmistificado aqui hoje. Como por onde a gente Sim, vai? tem, Trazendo, levando essa informação para essas meninas. sim. Tem muita coisa que a nós mulheres, né? Eu até pouco tempo desconhecia sobre o meu próprio universo, né? Conhecer que nós somos de fases, né? A gente não tem um ciclo de um período só que menstruou e acabou, né? Nosso útero, ele tá ali, né? Se recompondo a cada fase, né? Como se nós Sim, fôssemos ali estações do ano, né? Então, cada período é sim. uma fase e a gente precisa se encontrar nela, né? Em qual fase você está aí, mulher, né? As mulheres que vão
pegar, assistir essa live, né? Posteriormente, a gente vai tentar deixar gravada, né? Se reconhecer, né? Quais são os reflexos da fase que você está, né? E nós falamos aí, né, Gi, dessas 4 fases, né? Esses 4 períodos desse ciclo, né? Porque é um ciclo cheio de 4 fases. E cada mulher tem aí o seu momento, né? Umas mais estendidos, outras um pouco menor, mas numa média aí de uns 28 dias, 35 dias, normalmente, né? As mulheres têm aí a conclusão do seu ciclo. E ele não para, né? Nós estamos em constante mudanças, né? O ciclo, ele não para, né? As mulheres precisam ter consciência disso, né? São fases únicas, né? E hoje nós estamos aqui para falar do nosso outono do ciclo, né, Gi? Onde as folhas vão cair, Outono, né? Na nossa analogia da exatamente. natureza, né? A gente se assemelha muito, né, a essa ilustração, né? Como as estações do ano, como as fases da lua, né? As marés altas, marés baixas da nossa vida, né? Se a gente olhar para nossa fase cíclica, a gente vai se assemelhar muito, né? E você aí, mulher, em qual fase você está? As folhas estão caindo, está no período pré-menstrual, né? Está na Não, fase menstrual, está na fase aí, né, ovulatória, pré-ovulatória. Onde você se sim. encontra nessa fase, né? A Milvane entrou, seja bem-vinda, minha amiga. Eu tô aqui, ó, com a minha amiga Gi, com o meu útero de feltro aqui, ó, para ilustrar para as mulheres sobre a fase pré-menstrual. Me ajude aí, Mi. A Mi também, se for a mesma Mil, minha amiga, ela é também da área da saúde, né? E sabe um pouquinho, bem profundo aí, né? Do que se passa no nosso universo. E pode partilhar aqui com a gente coisas Isso. riquíssimas também, viu? Seja muito Vamos bem-vinda. esperar sua partilha. Muito bom. Seja É, bem-vinda, Mi. assim como a natureza, né? A natureza se prepara ali na estação do inverno. Aliás, a estação do outono é a preparação para o inverno. A nossa também, né? É essa preparação que a gente já veio ali da primavera-verão, que a gente falou nas últimas lives, né? Aquele período pré-ovulatório, ovulatório, que é tudo mais claro, luminoso e tudo. E aí a gente vai entrando no outono interno, que é esse momento que já vai caindo um pouco mais a energia, já vai te fazendo esse convite para se introspectar. É um período que a gente é, percebe que está um pouco mais irritada, sim, mas essa irritação é por uma ultra sensibilidade, porque é um período que a gente se sente mais sensível, muitas vezes se sente mais vulnerável. Eu fico chorona, não sei vocês aí, me conta como você se fica nessa fase aí pré-menstrual. Eu fico mais chorona, mais sensível, e quando eu vejo eu tô chorando à toa, aí eu falo, ué, mas o que tá acontecendo? Parece até que tá meio deprimida, aí no outro dia desce e fala, então era isso, porque passa tudo instantaneamente, né? Instantaneamente passa toda aquela sensibilidade, aquela algo que parece tristeza. E aí a gente tem que parar para observar, porque quando a gente está na correria de fazer as coisas, todas as nossas demandas, né, do dia a dia, a gente nem consegue entender o que está acontecendo no sentimento, né? E aí acha até que, nossa, o que será que aconteceu? Por que eu estou me sentindo triste? Que às vezes confunde com tristeza. Eu, pelo menos, já tive essa autopercepção de parecer que tá deprimida. Aí quando vê, ué, mas não tem motivo real para estar assim, né? Quando vê no outro dia, aquelas que assistindo qualquer coisa chora. Qualquer coisa que assiste assim um pouquinho mais dramático, mais sensível, chora. Eu sou essa pessoa. Me conta como você se sente nessa fase pré-menstrual. Você fica mais sensível? Você se percebe mais sensível ou é daquelas que não tem tempo mesmo de se auto-perceber e se atropela pelas demandas? Aí quando menstrua, percebe que passa. Às vezes consegue perceber que aquilo todo emocional que estava sentindo ali passa, né? Então, é mais um convite para a gente se introspectar,
começa esse outono ali, começa essa estação mais propícia a refletir, porque é uma fase que a gente percebe que as mesmas coisas que aconteciam nas outras fases do mês não nos afetava, não nos incomodava, ou a gente não ligava muito, e nessa fase pré-menstrual, aquilo parece mais irritante, aquilo parece que te provoca mais. Aí você acaba dando uma patadinha. Você dá patada também, Sil? Sil? Dá uma patadinha e o povo olha, você tá de TPM, né? Porque é um período que, se a gente levasse mais a sério essas coisas, que nesse período a gente fica mais irritada, levasse a sério para parar e olhar para isso, por que isso nas outras fases do mês você não te irrita tanto e nessa fase do mês aquela mesma piada sem graça te irrita? É um momento para pensar sobre isso. Eu confesso que eu não aproveitava com essa consciência que hoje eu tenho, né? Para entender por que a mesma piadinha não irritava nas outras fases do mês e nessa fase pré-menstrual me irritava. E porque era um convite para cortar essa piadinha, falar, escuta, isso é sem graça, você não nota que isso incomoda, que isso não tem nada a ver, que já passou dessa fase de quinta série, sabe? A Sil tá dizendo aqui que também fica muito irritada. A irritabilidade é o sintoma mais gritante, eu acho, da TPM de Sim. muita gente, né? De muitas mulheres. É a fase que, né? Eu lembro que eu só gritava nessa fase. Aí quando eu dava um grito assim, eu falava, vou lá no calendário dar uma olhadinha. Tá Aí acontecendo, né? tomada. Oi? O que tá acontecendo, né? O que está acontecendo? Aí, tomada essa consciência de que eu estava nesse período, aí eu procurava me centrar mais para não dar uns berros, né? Porque é um convite a essa percepção. Por que que isso me incomoda? E por que que isso está me afetando da maneira de eu subir a voz, né? Porque é um negócio que eu já tinha chegado nesse ponto de consciência de que eu não queria ficar gritando, né? Aí quando dava uns berros aqui com a criançada, ai, socorro! Aí agora não, agora já tô menopausada e aí a instabilidade da TPM não é a mesma, mas a instabilidade hormonal, né? Aquela coisa, nós ainda estamos nos acertando nessa fase que ainda não tá, né? Nem lá nem cá, essa transição. E para você, Sim. amiga, como que é a sua fase pré-menstrual? Amiga, olha, hoje eu confesso que tá mais leve, muito mais serena, mas nem sempre foi assim, viu? Eu já Uhum, tive muitas montanhas russas por aqui, viu? Tá lá em cima e uhum. tem aquela queda brusca de humor, de irritabilidade, de bater porta, de querer chutar o Eita, cachorro, né? Falar pro meu marido assim, ó, não fala comigo hoje. eita, né? Melhor evitar, Evita cutucar a onça com vara curta, não é? né? É uma fase, E ele assim, muito. respeitava? Ele não entendia muito, falava, nossa, por quê, né? Aí ele ficava na dele, né? Já recuava. Ainda bem. Menos Hoje é mal, mais né? leve, Gi. Hoje é um Menos pouco mal, que muito tem mais uns que, leve, pelo amor de Deus. mas nem sempre foi assim, né? Eu sempre vim de uma fase Uhum. pré-menstrual muito intensa, desde a minha adolescência, desde a menarca, né? É. Meu corpo doía E, muito, doía muito. Meu período pré era muito de inchaço. Hoje eu ainda tenho um pouco de retenção de líquido, mas era muito, sabe? O ah, abdômen ficar demasiado, sabe? Todo aguado, sim. né? Você perceber que você tá inchada, né? Aquele raciocínio mais lento. Era um sofrimento. Nossa, Cissa, mas por que era? Porque eu compreendi, né, que também tem uma potencialidade, né, nessa fase tão temida, e eu passei a me Né? acolher através desse autoconhecimento que a gente buscou, e estamos aqui fazendo essa entrega hoje para vocês, meninas, né? Então eu sou prova viva disso que o nosso universo, ele é lindo, né? A gente tem um órgão muito potente, né, gerador de vida. E muitas mulheres negam, né, a potencialidade deste órgão lindo, que é um presente de Deus para nossa vida, que é através dele que a gente pode gerar outras vidas, né?
E o que acontece? Muitas mulheres entram em negação. E aí vem o sofrimento, né? É cientificamente comprovado nos estudos, né? Quando a gente vai estudar a fisiologia humana, se essa mulher passou por períodos de estresse, períodos tensos, de muita tensão, esse útero vai se contrair. E o que está acontecendo nessa fase pré-ovulatória com o nosso útero? Eu tô com ele aqui, Gi, você não tá me vendo, né? Mas eu tô com ele aqui, você vai ver depois, né? Os hormônios estrógeno e progesterona, eles estariam em alta em outras fases, né? Na nossa fase de primavera, na fase ovulatória, pré-ovulatória, né? Eles estão ali em alta, né? Que é aquela fase do namorico, da primavera toda florida, a mulher tá mais bela, se sentindo mais bonita, né? Toda acalorada, naquele verão. E aí chegou a fase do outono de tudo cair. As folhas vão cair, é como se fosse olhar se tudo estivesse feio, né? Porque esse útero está preparando a caminha dele para uma fecundação, né? Um possível, né? Óvulo se implantar aqui dentro, né? E o que acontece? O nosso humor vai mudar sim, né? Só que o que vai mudar na vida das mulheres, né, Gi? Você é uma prova viva disso, né? Que para você sempre foi mais leve, né? E tem um porquê, um mistério por trás, né, minha amiga? Você vai reforçar aqui nessa live também, porque tem mulheres que não acompanharam todas as nossas lives, né? Quanto Sim. mais a mulher acolhe a natureza feminina, que ela é feminina, que ela é aquela que sangra, aquela que vai ter um período que ela precisa sim se recolher, as folhas vão cair, né? Nessa analogia, você não vai estar com a mesma energia da semana anterior, de dias atrás. E muitas mulheres têm isso como a depressão do mês, né? Cientificamente, a gente encontra dados científicos que as mulheres se enquadram como se elas estivessem depressivas. Elas desenvolvem todas as características, o choro, porque os hormônios estão em queda, né? E o nível de hormônios para cada mulher, cada uma vai ter um nível, né, Gi? Os meus não vão estar, por mais que a gente esteja na mesma idade, temos uma história parecida, mas cada uma vai ter a sua dosagem hormonal. Então, a variação de humor vai depender de cada pessoa, o nível de estresse também, das experiências que essa mulher carrega, das histórias que ela ouviu sobre o ciclo menstrual dela, né? Se ela está sendo acolhida ou não, se ela está passando por algum conflito, né, nessa vida, vai refletir nesse órgão lindo aqui. Infelizmente, o útero vai sofrer toda a adversidade daquilo que não foi acolhido na sua história, né? Então, por isso que muitas mulheres sofrem, né? Inconscientemente, sem saber que carregam uma história de dor, de negação da sua natureza feminina. Então, esse período pré, para quem nega a natureza feminina, se torna muito mais dolorido. E foi o que aconteceu comigo, minha amiga. Foi assim um alívio quando eu falei, meu Deus, é possível que eu não eu menstruo ainda, eu sou uma mulher cíclica, não tenho mais o desejo de gestar do meu útero, né? Crianças, né? Mas eu gero projetos ainda. E eu entendo que existe uma potencialidade aqui no meu órgão feminino, né? E eu passei a acolher. E agora eu menstruo de uma forma muito mais leve. Sabe o que é pensar que você vai ao banheiro fazer um simples xixizinho, você fala assim, nossa, sangrei, tô menstruada. E antes era com muita dor, parecia que eu tava indo pro parto, né? Então me Nossa. conta, minha amiga, diga para as mulheres como foi para você a sua fase. Você disse que você é uma exceção aí das milhares, porque a cada 10, acho que nenhuma se enquadra. Assim, eu não acontece nada comigo. Acho que você é a peça rara. Diga aí, por que isso Gente, aconteceu? muito tranquilo, gente. Tranquilo, tranquilo. Assim, eu percebia uma certa irritabilidade maior. Como eu falei, é uma coisa que eu levava de boa nas outras semanas do mês, outras fases. Nessa fase eu percebia que me irritava um pouco mais, e aí eu sentia aquele sangue que sobe, né? Parece um, sei lá o que parece, é engraçado, sabe assim, já. E aí, só, assim, com o marido eu só dava aquela olhada, né? E dava Mortal. aquela engolida. E dava aquela engolida. Mas com as crianças eu soltava uns berrinhos mesmo. Mas assim, eu não tinha retenção de líquido, eu não tinha. Quase nunca tinha cólica, quase nunca. De vez ou outra eu sentia um pouquinho mais de pressão no seio, né? Que
um pouquinho dolorido, mas era assim, coisa muito rara eu sentir esses sintomas mais físicos, assim, no corpo, um pouco mais de dor no seio ou de cólica, era muito raro. E o período da menstruação também era muito tranquilo, né? Não lembro se eu falei semana passada, mas era assim, poucos dias, pouco fluxo, então não me incomodava em nada, não me afetava em nada, eu continuava com a mesma disposição de fazer as mesmas coisas que eu fazia nos outros dias, ia para academia, treinava normal, não era uma coisa que eu me sentia fraca nem nada. O engraçado só é que, desde que eu não menstruo mais, eu perdi a vontade de comer fígado, sabe, fígado. Porque a minha mãe, ela sempre falava assim, que a mulher precisava comer fígado pelo menos uma vez ao mês, pelo menos. E eu sempre comia. E engraçado que me dava vontade de comer fígado. Todo mês me dava vontade. Então, uma vez ao mês, pelo menos, eu comprava e comia. E desde que eu não menstruo mais, que já tem um ano, eu esqueço de comprar fígado, porque não seria só para mim, né? As minhas meninas precisam. E eu esqueço, simplesmente esqueço. Porque eu não sinto mais vontade e não lembro mais do coitado do fígado. Mas é importante para você ver. Eu acredito que o corpo tem uma sabedoria, né? Assim como tem mulher que tá grávida e tá lá comendo tijolo, essa mulher ela tá procurando, o corpo dela tá procurando ferro, né? Então, o nosso corpo tem uma sabedoria interna. Então, ele vai procurar o que precisa repor ali, né? E aí, o fato de eu não sentir mais vontade de comer fígado, eu me imagino que não preciso mais tanto, porque eu tô de boa, né? Mas é engraçado isso. Quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente percebe, se auto-percebe, a gente se aceita, né? Porque se um dia eu negasse a natureza feminina, se eu odiasse menstruar, como todo mundo, né, as mulheres, a maioria das mulheres odeiam essa fase, renegam de tudo quanto é jeito, teria sido mais difícil. Eu tenho certeza que teria sido mais difícil. Porque é o normal, né? Quanto mais você renega, quanto mais você reclama, quanto mais você coloca aquele foco naquilo, inclusive reclamar na nossa língua portuguesa, né? O re é um prefixo de novo, né? De fazer de novo. Então, o clamar é o que você está clamando, o que você está pedindo com veemência. E o reclamar é o que você está pedindo com veemência para que aconteça de novo. Então, todas as vezes que nós reclamamos, então a gente está colocando foco na dor, está colocando foco nos sintomas negativos, no quanto aquilo é ruim, no quanto eu odeio aquilo, no quanto eu não queria ser mulher de jeito nenhum e odeio, enfim. Quanto mais a gente coloca essa intensidade, mais sofrimento a gente está trazendo para a nossa vida. Então, por isso que é muito importante essa coisa da programação neurolinguística, sabe? Porque é neuro, né, de cerebral, e do linguístico, que é o que você está falando. Então, o que você está falando, você está programando o seu cérebro. Sempre. Então, é muito importante atenção ao que eu estou falando, porque tudo que eu falo tá aqui, ó. Daqui, entendeu? Sempre uma ciclicidade aqui do cérebro para a boca. Então, o que eu estou pensando, do que eu estou falando, o que eu estou falando, estou pensando, e fica esse ciclo. Então, é muito, muito, muito importante atenção ao que eu estou pensando e ao que está saindo da minha boca. E todas as vezes que eu quero reprogramar o cérebro, eu também tenho que falar coisas que é o que eu quero que registre ali. Então, vamos mudar esse foco de ai, como é horrível ser mulher, ai, como eu odeio ser mulher, ai, como menstruar é terrível, como a TPM é a pior coisa que existe no mundo, para as potencialidades. Então, hoje, a gente veio trazer as potencialidades da famigerada TPM. Porque Sim. também tem potencialidades nessa fase. Por mais que a gente pense que não é possível que tenha alguma coisa boa. Mas como eu falei, quando eu não Sim. tinha essa consciência, eu deixava de usufruir, por exemplo, da
dessa clareza do que tá me irritando tanto nesse período que eu deixo passar pano, porque é passar pano, tá? Não é que Uhum, nos outros ciclos, nas outras partes do ciclo, aquela mesma idiotice não me irritava. sim. É, irritava também, mas eu não era tão sensível àquilo e eu passava pano, tipo, deixa pra lá. E na fase da TPM, aquilo te irrita de uma maneira maior, no caso seria, né? Mais intensa. Mas em vez de aproveitar aquele momento de pensar, pô, vamos cortar isso de uma vez? Vamos acabar com isso de uma vez? Vamos conversar sobre isso? É claro que a TPM não é um bom dia para você conversar, não é uma boa fase. O que você vai fazer é o seguinte: você vai tomar as clarezas, você vai trazer a clareza sobre isso, porque é um período que a gente está com clareza mental maior. Então, a gente vai trazer essa clareza, vai trazer essa consciência, anota, escreve, mas não aproveita esse momento para falar não, tá? Você espera passar a menstruação. Quando chega lá na sua primavera, você não esquece, tá? Não vai deixar passar de novo. Ah, já passou, deixa para lá. Não, aproveita e usa a sua primavera, seu verão ali, que você tá mais comunicativa, com mais... É, com um charminho maior para conversar sem atrito, né? E aí você fala, e aí você traz essa clareza do que você não gosta, de que você se posiciona. Aí é o momento de você se posicionar de uma maneira que não vai ser um terremoto, né? Porque na É, TPM a chance de você comunicar de forma que vai causar uma bomba atômica é maior, é muito maior. Então é importante nós prestarmos atenção no que a gente não tolera, porque a verdade é essa, não tolera. E deixa passar pano o resto dos dias do mês. Então, traz para clareza o que você não quer arrastar mais para sua vida. Porque a verdade é que a mulher, ela tem essa tendência a deixar, deixa para lá, não vamos criar caso, não, dá para aguentar, dá para suportar, dá para levar, e vai empurrando isso. Por quanto tempo? Porque a verdade é que quanto mais tempo a gente abafa as nossas emoções verdadeiras, mais suscetível às doenças a gente está e a gente ficará. Então, quer ser doente ou quer ser saudável? não é sobre ser desequilibrada, louca, né? Irritada, Não. descontrolada, não, né, Gi? É sobre reconhecer, né? Que essa fase, ela vai desestabilizar um pouco mesmo, né? Tem o hormonal, tem aquilo que você falou, né? Do cérebro conectando ali com a nossa linguagem, tudo que a gente fala, a gente vai refletir no corpo, né? Mas é sobre a gente se autoconhecer, ser honesta com as nossas emoções, né? E o autoconhecimento, ele nos liberta, né? Nos digam aí, mulheres, vocês que estão aqui com a gente, temos mais alguém. Elinara Rangel, seja bem-vinda. Seja bem-vinda por Amiga, mas aqui. você já percebeu? Você já percebeu que se a gente for comunicar o que a gente está sentindo e não tolerando mais, que está nos irritando, se a gente for comunicar isso na fase pré-menstrual, a gente vai fazer papel de louca, sim, senhora. Porque vão taxar como a gente está desequilibrada, porque você está A ali, né? chance da Totalmente gente. mais, né? Tem A mulheres que entram chance. em surto, né? Tem mulher que entra em surto. É verdade isso, é muito É. sério, né? Então é o momento, gente, é o momento de você. Não é o momento de falar, não. É o momento só de ter a clareza. De ter a clareza daquilo que você está empurrando com a barriga o resto do mês. Mas não é o momento de comunicar. Então anota. Anota as Sim. clarezas. É o momento que você tem que. É uma fase que você tem que se recolher mesmo. E se introspectar e aproveitar essa clareza para
para ter a consciência mesmo daquilo que está passando batido o resto do mês. Então escreve, escreve até porque escrever é terapêutico, mas principalmente para você não esquecer, para você não esquecer e poder comunicar isso no momento mais adequado, porque a chance da gente comunicar isso de uma maneira catastrófica nessa fase é muito maior. Então E a cuidado. Eu só recomendo somatização. cuidado. A somatização, né, Gi? Às vezes aquilo que não incomodou o mês inteiro, né, o restante da semana anterior, nesse período, né, tudo começa a desestabilizar, né? Então, se você Sim. for falar exatamente isso, você vai trazer bagagem da semana passada, do mês passado, de anos atrás para um dia só, né? E aí não vai Não dar é? ruim, como diz o pessoal, né? Não Vai, vai dar bom, vai. não, né? Então, meninas, anotem A as chance de dicas dar aí, ruim é ó. grande. É Já porque a estamos mulher dando as fica, dicas aqui. a mulher vai ficar como se fosse uma força da natureza, né? Uma tromba d'água, sei lá, um maremoto, uma coisa. Então é importante tomar mais atenção em relação a isso. É por isso que eu amo o discernimento e a tomadas de consciência, porque o movimento hormonal, gente, é um movimento de ação. O movimento da fase pré-menstrual é um movimento de ação. Só que precisa ter discernimento e consciência para você não fazer um estrago. Um estrago e depois você se arrepende e depois vai ser difícil de consertar. Então é importante, muito importante discernimento e consciência para que não devaste nada. É, Porque você não vai lutar com um querer pouco. perder as suas relações, você não vai Sim. querer perder as suas conquistas por causa de um lampejo de emoção que vem nessa fase, e aí você manda todo mundo para PQP, enfrenta seu chefe, e não vai dar A certo. enfurecida, né? Soltou os cachorros ali, todo mundo saiu Vai ali soltar os quebrado, né? cachorros? Cuidado. Tadinho. Nos diga aí, mulher. Geise, seja bem-vinda por aqui. Como que é aí para você a sua fase pré-menstrual, mulher? Diga aí. Tem mulheres que gostam de mais doce, né, Gi? Vem aquela sede de comer mais Nossa, doce, sim. guloseimas. Por quê? É o período que o seu corpo pede descanso, pede um pouquinho de calor, porque está no outono do seu ciclo, né? É como se estivesse ali despencando tudo, se sente menos atraente, menos bonita, porque tá ali, né, numa fase não tão favorável, né? Apesar de ter potencialidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, de quais são as potencialidades dessa fase, né? Mas é o momento da introspecção, você tá voltada para dentro, né? Você quer aquele cantinho do recolhimento, né? E muitas das vezes essa produtividade externa, ela vai diminuir mesmo. Você não vai render como você rendia antes, né? E nos falem aí, mulheres, se faz sentido isso para você. Você precisar se recolher um pouquinho, se diminuir o seu ritmo, né? Não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está ali se polindo, né? Se limpando, né? Se preparando para uma fase, né? Para um novo aspecto, né? Que está vindo por ali, um novo momento, né? E logo mais, essas flores esses galhos vão se recompor novamente, né? Vai vir a nossa dosagem hormonal que vai nos elevar novamente, né? Você vai sair dessa fase deprimida, desse cansaço profundo, dessa energia baixa, e vai acontecer aí, né? Uma reviravolta, né? O outono não é para sempre, gente. Ó, tô aqui com a minha xícara de... É café, tá, gente? De café, já esfriou, né? Nos acolhendo, porque nós estamos no frio já, né? Frio, outono, inverno, a gente tá na temperatura baixa. Acontece isso dentro de nós com nossos hormônios. A gente também tá com a xícara dela, ó, né? Meu é Então a chá, gente tem meu é chazinho. o seu achar, Chazinho. nosso corpo está pedindo para soltar as folhas, né? Deixa cair. Ou seja, se recolhe. Não nega a sua emoção, mas também seja sábia, né? Tenha o autoconhecimento de que você não está na fase favorável para resolver o problema que está ali, né? Te consumindo naquele período, né? Não é o período ideal para trazer ali, né? Uma discussão de relação, por exemplo, né, Gi? Então é muito importante olhar com esse olhar de acolhimento para essa fase pré-menstrual.
E também a gente acolher a outra mulher. Muitas das vezes fala assim, nossa, só porque tá prestes a menstruar, tá aí desequilibrada, toda, né, toda bagunçada, toda louca. Olha só, a gente ouve muito mulher julgar outras mulheres, né? Ah, Porque é. foi implantado isso, né? Socialmente, porque a sociedade quer que a mulher seja constantemente produtiva. Então, quanto mais você Sim, conscientizar os homens da sua família, filhos, marido, conscientizar as amigas também, falar de uma forma clara sobre isso. Existem mulheres que ficam, sim, deprimidas na fase pré-menstrual. Não é para tem. todo mundo, mas tem mulheres que ficam, né? E é um momento de acolher, né? Vamos ver o que as meninas estão falando aqui, Gi, você consegue ler? Ah, Consigo. Grace Kelly, seja A, bem-vinda. a Sil está dizendo que hoje em dia eu fico com vontade de comer doce. Antigamente eu não ligava, né? Não sentia vontade, tá? E agora ela sente. E bem-vinda, Kelly, Grace. Ela está dizendo bom dia, bom dia. Eu também estava com a minha xícara. Ah, tá tomando também alguma coisinha aí gostosinha. A gente perdeu muito esse hábito de tomar um chazinho, né? E tá dizendo que o que que ela falou aqui também? Que tem. Deixa eu ver. Não, acho que eu li tudo. Beleza. Eu tinha muita vontade de comer doce. E essa vontade de comer doce é a necessidade do corpo de ter uma carga de dopamina rápida, né? Para carga de Sim, prazer rápido. Então a gente acaba apelando para o doce mesmo. E eu tinha, gente, como eu tinha, nossa senhora, sim, eu tinha. Mas é bom a gente trazer, vamos trazer clareza aqui, trazer essa consciência de se acolher o que está sim. sentindo, de refletir, de usar essa clareza mental, que é uma potencialidade dessa fase, para fazer as reflexões que se requerem para o que eu quero mais levar para o próximo, sabe? Para o próximo ciclo. Tem que aproveitar esses momentos de outono e inverno da sua ciclicidade interior para reconhecer o que eu não quero mais arrastar para o próximo ciclo, usar mesmo essa potencialidade de ser cíclica, para que quando a gente entra na nossa primavera, que é como se fosse um ano novo, né? E a gente pode fazer novas, como é que fala aquelas coisas, aquelas desejos, né, de ano novo. A gente pode fazer essas novas decisões de ano novo. E então a gente pega essa fase de que eu quero mais levar para o próximo. Traz clareza sobre isso, traz consciência sobre isso, coloca no papel, usa a escrita terapêutica a seu favor para trazer mais consciência. Eu escrevia muito e infelizmente eu parei por motivos diversos, enfim, mas tem tô tendo dificuldade de retomar, mas é uma coisa muito importante, porque para mim eu sentia como o emaranhado no cérebro, era como um novelo, assim, com um nó, e quando eu escrevia, era como se puxasse o fio e aquilo ficasse mais claro para mim o que estava acontecendo na minha mente, no meu corpo, nos meus sentimentos, em todas as percepções de mim, né? Então é importante você aproveitar a potencialidade dessa fase com toda essa clareza mental que nos convida a essa introspecção, a essa reflexão, a ter esse momento de refletir mesmo o que eu quero da minha vida e o que eu não quero levar para o próximo ciclo. Então eu pergunto para você, mulher, o que você está empurrando com a barriga e deixando para lá que quando chega na fase pré-menstrual, aquilo estoura. E quantos ciclos mais você vai empurrar? Para frente, como passando pano, como quem diz, ah, tudo bem, dá para levar assim. Então, atenção, muita atenção em relação a isso. Aproveitem o seu ciclo para tomadas de consciência. Cuidado com Uhum, as ações, sim. né? Bastante cuidado para não estourar, tá? Se for alguma coisa que precisa de um impulso maior e que não vai ser catastrófico, legal, é como eu disse, discernimento. Então você pode usufruir dessa energia de chega,
agora, nesse período pré-menstrual. Mas, cuidado, né? Discernimento para que não seja catastrófico. Então, dito isso, me contem mais como vocês usam essa fase. Também a culpabilidade, né, Gi? Muitas mulheres às vezes acabam culpando a fase pré-menstrual pelo desequilíbrio emocional que ela tem tido. Só que o período É. passa e ela continua com as mesmas atitudes, continua sendo, né, Uhum. aquele humor, né, ali tenso, né, aquela irritabilidade contínua. Então não é só relacionado à fase, é relacionado à história que ela carrega, às vivências que ela já, né, experienciou nessa vida, né? É muito importante se observar porque tem coisas que é sim relacionado à fase cíclica e tem coisas que é da história de vida da pessoa que nessa fase vai só se potencializar, porque você está com seus hormônios em Uhum. baixa, né? Então, a Uhum. gente pega muito as mulheres trazendo isso para nós. Teve uma paciente que eu estava atendendo ela falou, Cícera, hoje eu estou no meu período de tristeza, hoje eu estou triste. Aí a gente fala assim, vamos olhar para sua história, o que aconteceu, né? Olha, não aconteceu nada assim, eu acordei e estava assim. Aí a gente fala assim, vamos olhar que fase você está. Aí você olha, né, juntamente com essa mulher, faz uns cálculos ali. Amiga, você está na fase pré-menstrual, seus hormônios estão em baixa. Não, aconteceu alguma coisa, mas é interno, não foi no externo. E às vezes está acontecendo a sua reação externa e você fica perdida. Tem mulheres que na fase pré-menstrual ela marca uma consulta médica e ela vai lá trazer uma queixa que ela está trazendo ali, né, vivenciando, e ela fala, doutor, a primeira coisa que ela fala para o médico é, então, doutor, eu tenho andado muito irritada, né, o meu sono está meio conturbado, tô ficando nervosa com o gato, com o cachorro, com o marido, enfim, né? Ela sai desse consultório médico com a receita de um antidepressivo. Porque ela Né? foi para Regulador de consulta humor. médica no período pré-menstrual. E aí ela trouxe, a primeira queixa que ela trouxe foi a irritabilidade, aquele desespero, falta de concentração, enfim, né? O médico não averigua, né, o que está acontecendo, que fase que essa mulher tá, porque é uma medicina convencional que quer tratar a dor, calar a dor, né, silenciar aquilo, Uhum. vai te Uhum. receitar uma receita de antidepressivo. Já aconteceu Né? comigo. Eu já saí do consultório com uma receita de antidepressivo, porque eu estava ali trazendo uma queixa de uma irritabilidade. E a gente não fala assim, foi Uhum. ontem que eu acordei assim. Fala, doutor, eu tenho tido constantemente. Porque você quer se livrar daquilo, né? E ali não foi Uhum. cumprir. O médico, ele não, ele quer te ajudar, mas assim, ele não ouviu sua história por inteiro. Olha a importância, né, Uhum. Gi, do autoconhecimento. Menina, saber em qual fase você está e se isso está refletindo sobre uma carga hormonal, sobre a sua história de vida, é libertador. Vai te poupar, trazendo qualidade de vida, né? Saber o tempo certo da espera de trazer uma fala, uma queixa, comunicar um problema, solucionar, né, algo numa fase favorável, faz toda a diferença na nossa vida, né? Vai nos poupar de problemas futuros, né? Tem mulheres que são demitidas Total. porque nessa fase ela vai lá e enfrenta o chefe, diz tudo que ela gostaria Né? de dizer em um dia só, né? É a fase Já mais pensei. tensa, mais irritada, e ali vai aquele vulcão, né? E vai lá e explode. E aí que acontece? Um vulcão, quando explode, quem fica por perto? Então, Ninguém, né? e Causa é danos. irreparável muitas vezes, né? Muitas vezes vai Sim. fazer um estrago irreparável. Então, eu apelo de novo, meninas, para o discernimento, centramento e consciência para que não façam estragos irreparáveis nessa fase, que é uma fase que vai te colocar para ação, sim, vai te dar essa. Na verdade, não é colocar para ação, mas vai te dar essa impulsividade, é a palavra correta. Impulsividade. Então, vai ser importante olhar para isso com bastante atenção. E já que você tocou no assunto de que saiu do médico com uma receita, eu também já uma vez. Eu tive um problema no. Eu tive tipo uma torcicolo, mas travou aqui o pescoço. E aí eu fui. Bem-vinda, Thaís. Eu fui pro pronto-socorro. Aí saí de lá com encaminhamento pro neurocirurgião. Porque cargas d'água eu não sei. Fizeram um exame lá e tinha tipo uma calcificação aqui na terceira vértebra aqui, né, na nuca.
E aí eu saí de lá com encaminhamento para o neurocirurgião. Engraçado que eu cheguei no neurocirurgião, o médico tão sensível, ele falou assim, o que você tem é câncer? Eu Olha falei, só. não. Aí ele falou, não, porque eu só trato câncer. Aí eu falei, não, me encaminharam para um neurocirurgião e eu fiz o que o médico me mandou. Marquei uma consulta com o neurocirurgião. Aí ele falou, mas isso aí não é caso para neurocirurgião. Eu falei, quem é que deveria saber disso, não é mesmo? Né? Aí eu sei que aí eu fui no outro neuro, né? Porque aí eu queria solução para aquilo que tinha travado meu pescoço, que eu não queria que acontecesse novamente. E eu queria Sim. saber qual era o que eu deveria fazer para aquela calcificação que estava aqui na minha vértebra e estavam falando que aquilo era um problema. Eu não sou médica. Os médicos deveriam estar me esclarecendo sobre aquilo. Na época eu não tinha cultura ainda, tenho o quê? Quase 10 anos. Eu não tinha cultura ainda de ir fuçar na internet e atrás de saber, porque hoje em dia a gente não pode chegar no médico sem ter feito uma pesquisa prévia, tá? Não pode, porque se a gente faz isso, a gente passa vergonha. Enfim, e aí ele pegou esse outro neuro que eu fui, ele me fez um eletroencefalograma que tinha lá na clínica dele. E eu fiz o eletro, aí ele pegou e falou que eu. Aí conversou como é que é seu dia a dia e tal, 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 tal. Aí eu falei pra ele que eu precisava. Eu só queria resolver aquele problema que tinha me travado o pescoço e eu não queria que acontecesse de novo. E aí ele pega e me prescreve, vai ser bom para você tomar esse ansiolítico. Falei, doutor, mas eu não vim aqui para atrás de ansiolítico, eu nem sou uma pessoa estressada, eu sou até bem calma, eu só quero resolver meu problema aqui da. Não, toma um remedinho que vai te fazer bem. Aí eu não quis ficar batendo boca com o médico, só sair do consultório Acontece, e Gi. Acontece. Acontece de muitas tenha mulheres tanta terem paciência. dor muscular, né? Porque a tensão, né, e os hormônios em queda pode sim afetar a musculatura, ficar mais rígida, né? Por conta da queda hormonal e também por conta de, às vezes, do que a mulher está vivenciando ali na trajetória de vida, né? E nessa fase se Sim. intensificar e ela ser confundida com uma depressão, né? E não um período pré-menstrual. Olha que coisa incrível. Isso não é raro, Não viu, é? meninas? Isso acontece muito, é muito comum isso acontecer. Mulheres tomando antidepressivo desnecessário. Em que propriedade você fala isso, Cissa? As E estatísticas dizem isso. ansiolítico também, sabe? Porque assim, Ansiolítico, ah, antidepressivo, exatamente. porque assim, se eu tivesse chegado lá e falado, olha, eu nem pedi um exame, tá? De cortisol, nem nada, entendeu? Aí, tipo, se a minha queixa fosse, olha, eu tenho estado muito estressada, e isso tá afetando minha produtividade, tá afetando minhas relações, é diferente, né? É uma questão. Agora, vou te dar um ansiolítico porque você travou o pescoço, Olha só. E quando você vai ver, né? Aquilo sabe? que a gente Então, fala, né, assim, Gi, em terapia, o problema nunca é o problema, né? Tem então, algo por trás, né? São os na galhos, verdade, né? Na As verdade, folhas. eu usei a palavra vergonha, mas não é essa palavra, não. Desculpa estar te cortando, porque eu não tô te vendo, tá? Imagina. Eu usei a palavra vergonha, mas não é vergonha, não. Eu falei que quando a gente chega no médico sem saber sem ter feito uma pesquisa prévia, a gente passa vergonha, mas não é vergonha. A gente passa por manipulável, porque se a gente não está instruída e a gente vai lá e aceita tudo que o médico faz, ou diz, ou receita, a gente vira uma marionete na Sim. mão desse profissional. Então é bem Uhum. importante a gente fazer uma pesquisa prévia, a gente entender. Eu gosto sempre de tocar nesse assunto e eu acredito que jamais vou deixar de falar sobre isso, porque é um divisor de águas, foi na minha vida e pode ser na sua vida. Antes de qualquer tomada de decisão, vai no Google, coloca lá causa metafísica do seu sintoma, do sintoma, da dor de tal, de dor não sei onde, da doença, causa metafísica da, não sei, da depressão.
causa metafísica da ansiedade, causa metafísica da dor no torcicolo, e você sabe qual que é a causa metafísica do torcicolo? Inflexibilidade, quase como a causa raiz de quase todas as doenças é a inflexibilidade, tá? Aquela dificuldade de ceder, né? De ceder, de olhar para o outro lado, de ver outros pontos de vista, tá? Pois foi, travei aqui no pescoço, enfim. Mas tomadas essas consciências, hoje eu sei, tá? Quando aconteceu isso, eu não sabia e também não tinha feito essa busca. Então, eu vou sempre falar para vocês, lembrar vocês, e às vezes vai ter pessoa aqui que é a primeira vez que está ouvindo isso, né? Então eu peço licença para quem já ouviu isso várias vezes, me desculpe ser repetitiva, mas é muito importante porque pode ser muito disruptivo para você que tem trocentas doenças ou trocentos sintomas de tudo quanto é coisa. Então vai procurar qual é a causa metafísica desse sintoma que você sente também na TPM. Dessa irritabilidade, dessa cólica, né, essa sensibilidade maior nos seios, enfim, eu não sei qual é o seu sintoma, se é a retenção de líquido, se é a cólica, se é o que for. Procura qual é a causa metafísica desse sintoma que te afeta, porque você procurando, fazendo essa pesquisa e você encontrando qual as coisas que vão dizer lá sobre isso e tomar a consciência que se requer para que esse sintoma não te afete mais, ele simplesmente pode se desfazer, se diluir na sua vida, e não se repetir, porque a consciência é o que vai te trazer a autocura. Então, falando mais uma vez sobre esse tema, existe um cientista, biólogo, chamado... Gente, fugiu. O da biologia da crença, amiga? O Greg? Da biologia da Gente. crença? O da biologia da crença. Fugiu. Esqueci o nome dele. Fugiu, mas enfim. O cara da biologia da crença. Se colocar no Google aí, fala pra mim, Thaís, você que tá aí. Fala para mim quem é o cientista da biologia da crença, da epigenética. Então coloca lá no Google o pai da epigenética, tá? Bruce Lipton. Bruce. Dr. Bruce. Bruce Lipton, este mesmo. E aí o cara já está estudando isso há décadas. Não é porque a gente tem um gene da doença tal, ou qualquer que seja, ou a predisposição para qualquer que seja a doença, ou o seu ambiente está te levando, conduzindo para aquela doença se desenvolver, né? Então, sim ou não, você pode mudar o ambiente e aquilo não se manifestar na sua vida. E tem também a nova medicina germânica, que foi, né, instituída ali, estudada pelo Dr. Hammer, que era lá alemão, né? Então, que também traz essa consciência de que nem mesmo os patógenos, né, os vírus, sei lá, os fungos, protozoários, seja o que for, nem mesmo eles são nossos inimigos, porque eles estão presentes na gente o tempo inteiro, e o que vai fazer desenvolver a doença ou não é o que está acontecendo internamente em relação à minha emoção. Então, mesmo a presença de uma bactéria, de um vírus, o que for, está encontrando ambiente adequado, conveniente para trazer essa doença ou não? Então, eu tenho que trazer a consciência para mim se eu estou... qual é o meu estado emocional que está ocasionando aquilo. E vocês sabem, eu adoro ler essas causas metafísicas. Está acontecendo muito ultimamente, né? A dengue. Por mais engraçado que seja, a pessoa que se deixa contaminar pela dengue, está no momento que ela está dengosa, sabe? No melhor sentido da palavra. Está mais sensível. Então,
quando a gente procura a causa metafísica dessas doenças, a gente consegue trazer clareza para o que está nos faltando, para o que está nos desestabilizando emocionalmente, para que essa doença possa ir da maneira mais rápida possível. Então, quando eu tive uma infecção urinária, por exemplo, que eu marquei a consulta, depois de marcar a consulta, eu fui no Google, pesquisei o que é aquilo, o que aquilo estava querendo me dizer, e trouxe as clarezas de que eu precisava ter, né, de mudar, enfim, de ter essa consciência para o meu momento presente. Na hora que eu cheguei na consulta, que foi no mesmo dia, né, no final da tarde, e fiz o exame de urina, não deu leucócitos altos. Mas aí, quando saiu a urocultura, uma semana depois, né, tinha lá a presença da bactéria. Então, assim, não é que ela não tinha, não é que eu não tive a doença e foi alarme falso, ou foi impressão minha, porque quem já teve infecção urinária de recorrência, sabe, né, qual é o sintoma? Já reconhece qual que é os sintomas. Sim. Já começou, urinei a primeira lá da manhã e ardeu, eu falei, putz, vou ficar com infecção urinária. Então, já sabia qual era o sintoma. Então, marquei a consulta, nem a médica acabou nem entrando com antibiótico, porque se o exame de sangue deu leucócitos baixos, não é uma infecção. Mas a bendita da bactéria estava lá, entende? Então, não é uma coisa que inventei ou que foi lá me falso e tal, mas é a consciência que eu tomei ali, que simplesmente foi o suficiente para que eu não desenvolvesse a doença. Porque a doença só vai se desenvolver se tiver caminho, o ambiente fértil para aquilo, né? O ambiente favorável que ela precisa. E eu tô falando aqui, isso, não minha deixa as amiga. meninas falar. A Grace tá falando assim, ó, Kelly Grace. Acredito que procurar a causa vale para tudo, pois existem vários diagnósticos errados, até você chegar no diagnóstico correto, né? Isso. A gente já pagou um preço alto por isso, não é mesmo? Faz sentido, Exato. né, Grace? É exatamente o que a Gi falou, né? Quando a gente se conhece, para um pouquinho para observar e para buscar esse autoconhecimento, o que está acontecendo comigo, né? A clareza vem, tudo fica mais leve, né? Só que nessa vida corrida, né, a gente vai se atropelando, inclusive as nossas fases e ciclos, né? E qual que é a recomendação, né, Gi? A gente tem uma recomendação para essa fase do ciclo, como todas as outras tiveram também, né? Nessa fase, menina, devido à baixa capacidade de organização, avaliação, você deve desacelerar, cuidar mais de si mesmo, limpar aquilo que não te beneficia mais, né? Como o seu útero está fazendo, ele está fazendo aquela camadinha, e se não for útil, né? Se não houver essa fecundação, quando você estiver ali no seu período, né, de fecundar, enfim, esse útero vai descamar. E esse período pré é essencial para isso, né? Vai descamar. E tá começando ali, né, a espessar essas barreiras para desfazer essa cama, logo no período seguinte, que é a menstruação. Então, faça como a Gi falou, né? Escreva, não tome atitude nesse momento, mas faça relatos, né? Olhe para a sua autoimagem, se perceba, né? Tenha atenção e autocuidado para não agir por impulsos, né? Para não se arrepender depois, né? Não vá ao médico nessa fase, a não ser que seja um médico integrativo e que vá olhar para essa fase cíclica também, para você que ele possa te ouvir, né? Para você contar a sua história, aí sim pode ser que você tenha, sim, um ajuste hormonal que precisa ser feito, enfim, cada caso é um caso, né? Mas caso contrário, não faça nada por impulso, né? Observe esse corpo. Há uma potencialidade muito linda nessa fase pré-menstrual, né? Nós estamos se limpando, tá acontecendo ali algo muito poderoso, né? Então é tempo de se recolher. Prepara aquela xícara de chá, né, Gi? Prepara a xícara de chá, a almofada, a bolsa quente, né? Sim. É o período de você escolher aquela série maravilhosa, um documentário, algo bonito que vai te trazer paz. Nessa fase você já está deprimida, né? Os hormônios já estão embaixo. Você vai assistir algo ruim, noticiários, coisas que vai te deixar mais com medo, mais irritada, mais Não, temerosa. Pelo amor de Deus, não não. faça isso, né? Se for assistir Evite. algo
assiste um filme alegre que vai trazer algo, né? Comunica uma mensagem bonita que vai te trazer paz, clareza, né? Medite, né? Procure evitar ambientes turbulentos, que ali você pode sofrer ali um impacto emocional e se descontrolar, né? Seja Sim, sábia, seja prudente nesse período, né? E espere ele passar, né, Gi? Ah, Cícera, mas você está sim, vai contando passar. história de carochinha. Nessa sociedade louca que a gente tá, que mulher vai poder sentar no sofá e fazer tudo isso? Meninas, às vezes não é o dia inteiro, a tarde inteira, mas 15 minutos que você se acolher já vai fazer a diferença, né, Gi? Não é o muito. Sim, Uma caminhada, uma jornada, ela não se dá numa corrida. Se dá a cada passo que a gente vai se preparando para essa trajetória, não é? Então começa com 15 sim, minutos por dia, né? Observa, olha, escreve, tenha essa atenção plena, né? O futuro está lá e ainda não aconteceu. Se você não se cuidar hoje, o amanhã pode não vir para você e você pode perder o emprego, os relacionamentos, né? se descontrolar com os filhos, Uhum, bater no cachorro, né? Por conta que você não uhum, refletiu, não parou para se acolher. Então, não haja por impulso. Tome as decisões depois. Esse é o momento de se observar, né? Se acolha, né? É um processo lindo quando a sim. gente se permite parar, fazer uma pausa Acolhimento. restaurativa. Faz toda a diferença, Essa é né? a chave. É Essa isso, meninas. chave tem que colocar em caixa alta. Acolhimento. Acolhimento. Autoacolhimento, tá? É o Sim. momento de se acolher. E assim como a analogia com as 4 estações, o outono é aquela fase que as folhas caem e não dá, e não pode tentar segurar, entende? É Precisa ir. necessário deixar ir é fundamental. Então, quando a gente, trazendo essa analogia para nós mesmo, essa coisa de reter, às vezes a mulher tem até tanta raiva de menstruar que ela acaba retendo aquilo, né? E é aí que vem que nasce a endometriose da vida, sabe? Sim. Quanto mais a gente reluta, quanto mais a gente tem essa falta de consciência, né, de entender a ciclicidade, de entender as fases, de entender como funciona meu corpo, de o que a minha natureza quer me dizer e o quanto ela tem de similaridade com a natureza que a gente vê fora, né? Com tudo que a gente vê fora, porque a gente é um microcosmo desse macrocosmo maravilhoso. Então, tudo que acontece fora acontece dentro. Então, quando a gente consegue, se é difícil enxergar dentro, gente, vamos observar fora. A natureza mostra. Outono é essa fase que as folhas caem e que não dá para segurar e que é necessário, é uma fase para passar por aquele inverno e quando vem a primavera começa a florescer tudo de novo. E isso tem uma beleza. E quanto mais eu fico treinada para enxergar essa beleza, mais fácil as coisas começam a se tornar para mim. E teve gente, amiga, que já me culpou porque as coisas são tão fáceis para você. Como se eu tivesse culpa disso. Sabe, com raiva de mim, porque as coisas são fáceis para você. Sim. É porque eu busco facilidade. Porque a gente sempre tem escolha. A gente pode olhar para a Sim. dificuldade e a gente pode olhar para a facilidade. E a gente pode. A Sil tá falando que travou. Vocês não me ouviram? Qual parte será que vocês Pra mim tá perderam? ok, Gi. Pra mim não Na hora que eu me aconteceu o empolgo, travamento, não. porque na hora que eu me Aqui empolgo, tá ok. trava. Esse Instagram, por favor, me ajuda aí, porque essa mensagem é poderosa e eu quero levar essa mensagem com com isso tudo que transborda no meu coração e o quanto é importante que as mulheres entendam que pode ser leve, pode ser Sim, fácil. E sim. você escolhe pela facilidade, as coisas podem ser fáceis para você. O meu ponto de vista sempre foi para o lado positivo das coisas. E eu lembro que quando minha mãe falava assim, a mulher nasceu mulher para sofrer dobrado, para tem uma cruz, né, maior, mais pesada e tudo. E eu pensava assim, meu, Falavam mas isso. eu escutava muito isso. Aí eu pensava, não precisa ser assim, porque eu saía de casa assim,
preparada para facilidade. Nunca pensando no que poderia acontecer ruim, no que poderia não dar certo. Eu estava sempre preparada para tudo as sincronicidades serem favoráveis. E até hoje é assim. Então, se eu torno as coisas fáceis, é pela decisão de que tudo pode ser fácil e tudo pode ser combinado, as sincronicidades da vida, do que acontece para a gente, pode ser voltada para o seu ponto de vista. O quanto você se permite trazer facilidade. Porque se eu tiver a crença de que se for fácil, não é bom, ou se vir fácil, vai fácil, percebe? Quando a gente traz as crenças, mas isso é um assunto mais profundo. Quando a gente traz à tona, traz à consciência as nossas crenças, a gente percebe que a nossa vida está sendo conduzida de acordo com as nossas crenças. Então, se eu acredito que se for fácil, não é bom, ou se for fácil, vai fácil, percebe? Sim. Bom, outro dia a gente fala sobre isso. Deixa eu ver Sim, só o que a Kelly amiga. está falando aqui. Olha só. Deixar ir e deixar ir também se pode se autocuidar, também se autoconhecer. Isso mesmo, Kelly. O quanto cresceu esse ano de 2025 os casos de endometriose? Sim, demais. Um aumento absurdo. Absurdo, concordo. Bom, eu espero que vocês tenham ouvido, que eu tenha contribuído com vocês para trazer essa clareza, para trazer essa consciência de que quanto mais desconectadas nós estamos da nossa natureza e da natureza que acontece fora, né? Porque essa coisa de vida em cidade nos deixa muito desconectadas do que acontece na natureza, né? No céu, né? Que nós somos de lua mesmo, nas estrelas, enfim. Quanto mais desconectadas nós estamos da natureza fora e dentro, mais desconectadas a gente fica de aproveitar as potencialidades que temos, que são superpoderes e a gente não reconhece, que são facilidades e a gente não reconhece porque tem um ponto de vista de que a natureza é uma coisa e o ser humano é outra coisa, e não é. Nós somos parte de todo esse... Total. Gi, nós estamos aqui chegando, né, aos nossos momentos finais, para a gente encerrar aqui a nossa live, a nossa entrega de um ciclo muito lindo, né, dessa série de lives sobre o acolhimento da nossa ciclicidade, que não é uma causa só, não é só um período, né, mas um ciclo, né, de fases, né? E o outono da alma feminina, ele não é o fim, como você falou, né, Gi? É você olhar para esse contexto. E a Kelly, né, Grace trouxe isso, né? Cada vez mais tem sido alarmante o número de mulheres, né, padecendo com doenças do útero, endometriose, que não fica só nas camadas do útero, mas que pode adentrar pelas paredes abdominais, pegar órgãos, né? E quando a gente olha para isso na medicina integrativa, na visão integrativa, tem uma causa por trás de tudo isso, como a Gi falou, né? Existe uma história sobre nós mesmos que a gente não sabe o que está nos causando essa dor. E a gente precisa se reconectar com a nossa história. Cada um tem por uma causa, mas você precisa descobrir qual que é a causa dessa enfermidade, né? O que está te causando esse sofrimento, né? E aqui, eu quero fechar aqui com um convite muito especial, né, Gi? O nosso propósito da entrega desse mês se encerra aqui, né? Semana que vem a gente vai trabalhar em uma nova série aí, né? Já estamos trabalhando, né? Definindo o tema das nossas próximas lives. Vocês podem sugerir aqui para nós. Queremos palpites. Sugestões. Quais são, né, os temas, né, Gi? O que vocês gostariam de ouvir aqui? A gente está trazendo temas sobre o nosso universo feminino, sobre as questões aí emocionais, enfim, no geral, né? A gente está disposta a partilhar esse conhecimento, ir atrás, buscar, pedir socorro, né? Para que a gente possa fazer cada vez mais uma entrega mais com clareza, para que a gente possa ajudar o maior número de mulheres. E nós temos aqui também um convite muito especial. Mais tarde, teremos a nossa sala de acolhimento no grupo fechado, onde você pode entrar, pode estar com a gente, trazendo ali as suas dúvidas, sendo acolhida por nós, né, Gi? E não para só por aqui. A gente tem um chamado, uma missão que vai além, né, de nós, porque tudo já aconteceu em nós e agora é através de nós,
né? Nós estamos também com uma vivência, uma roda terapêutica online no próximo dia 30, segunda-feira. Iremos falar sobre a importância da inteligência emocional na vida da mulher. Olha só, por falta de conhecimento, muitas mulheres estão perecendo, agindo impulsivamente, desconhecendo, né, a potencialidade que existe na sua natureza. Nós vamos falar sobre isso, né, Gi? E nós queremos deixar aqui um convite muito especial. Vocês são todas bem-vindas. Partilhem esses conhecimentos com outras mulheres, com a tia, com a prima, com a filha, até mesmo com a avó. Mas por que, Cícera? Porque essa avó pode ter conhecimento, experiência de vida para partilhar a história dela com outras mulheres para não sofrerem o quanto ela sofreu, né? Com todo mundo, todas as mulheres podem assistir essa live, podem, né, adquirir conhecimento e também partilhar com a gente, comentar a nossa live, contribuindo, né, com seus conhecimentos. Serão riquíssimos as suas contribuições para nossas vidas, né? E para nossas entregas futuras. E a Kelly, a Gleice, diz o quê? A medicina tradicional tem alarmes de 50% dos casos que tem sido fundo emocional. Sim, Grace, é exatamente isso. A maioria das doenças, elas têm uma origem emocional, né? É muito além do que a gente consegue compreender e trazer aqui superficialmente apenas em uma live, né? Tem muito conhecimento para ser entregue. Muitas pessoas desconhecem, né? O emocional é uma camada profunda que precisa ser acessada e as pessoas não veem, né? Aquilo que a gente não vê com o olho, parece que causa menos impacto, né? Quando a gente vai ver, aconteceu a bomba, explodiu, mas tem por trás uma história, né? E muitas das vezes está ligado ali a uma história emocional, a um vínculo que foi quebrado, né? Minha amiga, quais são as suas palavras aí para a gente fechar essa live, essa entrega hoje? Só lembrando, então, que no link da minha bio tem, aliás, na minha bio tem o link do nosso grupo, que chama Meu, Seu, Nosso Voo, que é lá que nós disponibilizamos o link da sala de acolhimento que nós fazemos. E lá também que a gente disponibiliza espaço para conversar também, é um grupo aberto. Só precisa esperar o administrador aceitar para entrar, por causa dos spams, né? Que se a gente deixar qualquer um entrar, acaba dando segurança, né, problema. Mas para falar, para mandar mensagens, lá é aberto. Então, lá na bio tem o link da nossa roda de inteligência emocional, que vai acontecer na segunda-feira, e tem o link do grupo para acessar a sala de hoje. Então, só vai lá, dar uma olhadinha e acessar. E eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, que sempre essa partilha, essa troca aqui enriquece bastante a nossa entrega, a entrega que a gente faz de coração. Esse mês nós trabalhamos as 4 estações da mulher, trouxemos essa metáfora, né, para ficar um pouco mais lúdico, e também com esse apelo de reconexão com a natureza, porque nós só somos o reflexo do que tem fora. Então, amiga, muito obrigada por mais essa entrega junto com você. É sempre um grande prazer servir ao seu lado, né? É muito mais leve, é muito mais gostoso, e eu sou muito mais feliz pela sua vida na minha. Muito obrigada, gratidão. Gratidão, minha amiga. Gratidão, meninas, por estarem aqui com a gente. É uma honra, né? Cumprir essa missão. Eu confesso, minha amiga, que eu canso de falar. Quem não ouviu, ouça, né? Você é um presente de Deus na minha vida, né? Deus te usou para estar aqui comigo, me impulsionar, aparecer nas redes, porque eu não tinha essa coragem. Então, você foi esse elo aí, né? Que me impulsionou. Eu sou muito grata a Deus. Toda e hoje eu reconheço. dispersada. A gente não pode parar, né, Gi? E juntas, a gente pode ir muito mais longe, né, meninas, né? Com essa parceira, essa amiga que tem aí uma sensibilidade tão linda para falar do nosso universo, que é a Gi, né? E somando a presença de vocês, tudo fica muito mais lindo, né? E acolhedor. Então, gratidão e compartilhem esses conhecimentos, porque não é mais sobre nós, é sobre aquelas que precisam ouvir essa mensagem agora, né? Gratidão. Isso. Que Deus abençoe. Envia para os homens. Também. Envia para os homens também, porque os homens precisam saber dessa ciclicidade feminina, precisam entender como que é, o bagulho aqui é louco. Precisam, todos precisam desses conhecimentos, né? Gratidão, meninas. Total. Seja leve, observe seu ciclo, viva com leveza.
Ah, que linda. Adorei as palavras finais. Gratidão, gente. Tentando e querendo viver a de sua verdade. Simplesmente ninguém se conhece em totalidade.